Caríssimos estudantes do segundo semestre do curso de Direito da Univille, muito bom dia ou boa noite a todos, dependendo do horário que irão acessar esse nosso encontro virtual, que tratará hoje da relação entre a criminologia crítica e os direitos humanos, a partir do pensamento de Karl Marx, e para servir de apoio ao que vai ser exposto neste vídeo, nós vamos se utilizar das brilhantes ideias do professor, justo filósofo, advogado Alisson Leandro Mascaro, que é professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, um dos maiores pensadores da teoria jurídica, da crítica à forma jurídica do capital que nós temos na atualidade. Então, o texto específico que serve de apoio para a nossa aula de hoje é intitulado justamente Direitos Humanos, uma crítica marxista. Esse é um artigo que foi publicado na revista Lua Nova, no ano de 2017. E para facilitar a compreensão de todos, destacando aqueles pontos que, ao nosso ver, são mais importantes do artigo, na tela compartilhada vocês podem acompanhar os pontos da nossa exposição. Então, vamos dar início aos trabalhos de hoje. Então, a primeira questão importante. É muito comum que todas as pessoas minimamente civilizadas sejam defensoras de direitos humanos. Essa é uma questão que me parece um ponto, um denominador comum a todos, como eu disse, que sejam minimamente civilizados. Então, as pessoas, de um modo geral, querem que seja garantido a todos educação, saúde, moradia, alimentação, lazer, convivência familiar, acesso ao trabalho, enfim, todo aquele conjunto de direitos fundamentais que são previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de dezembro de 1948. Ok. Por outro lado, existem algumas pessoas não tão civilizadas que são críticos dos direitos humanos, muitas vezes sem compreender até mesmo a dimensão jurídica dos direitos humanos, realizando uma crítica grotesca de negação de direitos humanos, de simpatia à ideia da eliminação física, da eliminação social, da eliminação econômica de muitos sujeitos, da negação também da convivência, dependendo do grau de diferença daquele padrão conservador desses sujeitos, e então se estabelece uma tensão entre defensores de direitos humanos e os detratores dos direitos humanos. E nesse sentido, já na parte inicial do artigo, o professor Alisson Leandro Mascaro fala dessa oposição, desse antagonismo, né, entre a negação até mesmo da isonomia, essa igualdade formal da forma jurídica do capital, ou também, né, a pasteurização das individualidades na vida mercantilizada. E, por outro lado, ele também denuncia a incompreensão dos defensores dos direitos humanos. Então, note como é interessante esse artigo, porque ele direciona uma crítica não só a essas pessoas que sistematicamente são defensoras da negação dos direitos humanos, mas também daqueles que, de uma forma talvez ingênua ou de uma crítica conformada, são defensores de direitos humanos dentro da conservação da estrutura capitalista. Então, a crítica desenvolvida pelo professor Alisson Leandro Mascaro nesse artigo me parece fundamental para que nós, estudantes de direito, futuros profissionais do direito, tenhamos noção da importância dos direitos humanos, das limitações dos direitos humanos dentro de um horizonte de verdadeira transformação social, para que nós não tenhamos aí não só uma evolução nos estudos e na vida profissional posterior, uma evolução ingênua, ou então que nós tenhamos uma estratégia de atuação ineficaz
para que efetivamente os direitos humanos se concretizem, o que é inviável dentro da estrutura capitalista. E o texto ele mostra o porquê da veracidade dessa afirmação que acabo de fazer. Então, eu destacaria aqui nessa parte introdutória o seguinte trecho do artigo do professor Alisson Leandro Mascaro, abre aspas. A reprodução capitalista demanda estabilizações políticas e jurídicas lastreadas em formas sociais necessárias e em quantidades razoáveis. Com isso, justamente o movimento que garante o capital e seus detentores também é o que garante ou nega a liberdade de expressão, os direitos sociais, as liberdades associativas e políticas. No capitalismo, os núcleos da forma jurídica e da forma política estatal constrangem, ainda que de modo variável e incidental, a vasta quantidade dos direitos humanos, fecha aspas. Então, enquanto nós pensarmos em direitos humanos dentro dessa formalidade do direito, da lógica juspositivista, dentro dessa ordem capitalista, fazendo aquilo que a lei determina, que é uma lei justamente conservadora dessa ordem injusta, a defesa dos direitos humanos ou ela será ingênua, como eu falei há pouco, ou ela será insuficiente. É necessário ir até a raiz da questão, conforme a gente já pôde perceber na leitura do livro do professor Juarez Serino dos Santos, A Criminologia Radical. Então, com relação à defesa dos direitos humanos, o professor Alisson Leandro Mascaro apresenta o paradoxo, porque a defesa dos direitos humanos é justamente causadora, em muitas ocasiões, da negação dos direitos humanos. Tudo a depender, obviamente, do contexto econômico, do momento histórico, do maior ou menor poder das classes que são tradicionalmente detentoras de uma hegemonia dentro da ordem capitalista. Então, os direitos individuais, que representam parte dos direitos humanos, permite, por exemplo, a proteção da propriedade individual dos meios de produção. E, consequentemente, essa propriedade particular, essa propriedade privada dos meios de produção, ela é causadora da expropriação da mais-valia da força de trabalho dos pobres. Algo que qualquer um que leu minimamente a obra de Marx compreende com facilidade. Por isso, a análise não pode ser acrítica. Então, nós não podemos ficar atrelados a uma ilusão normativista. Em outro trecho do artigo que nós estamos estudando, o professor Alisson escreve, abre aspas novamente, as tensões e lutas sociais fazem avançar garantias políticas e jurídicas, mas, quando estados e direito ameaçam arranhar determinadas distribuições da riqueza ou do poder, direitos humanos são varridos do cenário da própria sociabilidade burguesa. A defesa dos direitos humanos na sociabilidade contraditória capitalista é exatamente e ao mesmo tempo, de algum modo, sua negação, fecha aspas. E aí nós podemos citar como alguns exemplos históricos que são gritantes, que demonstram a procedência dessa crítica do professor Alisson Leandro Mascaro. A gente pode citar o Chile, no período de 73 a 1990, sob a ditadura de Augusto Pinochet, Chile que é considerado pelos economistas o primeiro laboratório neoliberal. Depois nós também podemos citar a própria ditadura civil-militar, que nós tivemos de 64 a 1985 no país, a Alemanha nazista de 33 a 45 e os Estados Unidos, esse país que se apresenta de forma marqueteira como defensor da liberdade, dos princípios de justiça, que nas prisões de Abu Ghraib, no Iraque, ou Guantánamo, no território da ilha de Cuba, são lugares de notável, evidente, inescondível negação de direitos humanos. E toda essa negação de direitos humanos, quando analisada com a devida atenção,
ela se mostra uma negação de direitos humanos atrelada a interesses econômicos, geopolíticos, e esses interesses geopolíticos são predominantemente de caráter econômico. É preciso ter também aqui uma familiaridade com a história, um interesse pelas informações históricas, não somente aquilo que passa nos veículos de comunicação social de massa, na mídia ou agora também na internet de uma forma mais superficial. É necessário que você, estudante de direito, ao tratar dessas questões, tenha também esse interesse pela compreensão histórica dos acontecimentos, e aí você vai poder observar como toda essa crítica materialista ao direito que nós estamos formulando na disciplina de criminologia, ela se mostra como procedente, como verdadeira. Para ilustrar o que nós estamos falando, nós temos aqui esse paradoxo estampado nessas duas imagens. Temos aqui duas vitrines de duas lojas renomadas internacionalmente. Aqui a gente percebe que, de um lado, nós temos aquele ideal de que tudo seja assim para as pessoas, mediante o pagamento do preço, tendo dinheiro, mas a gente percebe que uma parcela significativa da população não tem nem casa e muito menos condições de adquirir os bens necessários para deixar sua casa bem decorada, ou então que as pessoas não têm nem condições de chegar perto, muitas vezes, de lugares como grifes francesas. E quando se faz essa crítica, isso de maneira alguma significa que nós deveríamos impor uma igualdade no sentido de todos usarem uniformes, qualquer negação da subjetividade, do seu padrão estético ou coisa do tipo. Não é disso que se trata. Mas que para a existência desses núcleos de concentração de poder econômico e político, é necessário que uma gama incalculável de pessoas não tenham acesso a esses bens de consumo, e não só aqueles que seriam considerados como mercadoria, como fetiche, como de menor necessidade, mas até mesmo acesso àquilo que é o mínimo necessário para a sobrevivência e a conservação da dignidade humana. Enfim, vamos adiante. Um outro aspecto importante, quando a gente vai compreender tanto a crítica da criminologia radical quanto a crítica feita aqui no texto do professor Alisson Leandro Mascaro, a gente não vai conseguir compreender essa crítica se a atuação do estudante de direito, do profissional de direito, for uma atuação limitada ao juspositivismo, a essa ideia de um direito fundado na norma jurídica, com as contribuições importantes de um Kelsen, de um Norberto Bobbio ou até mesmo de um Ronald Dworkin. Também não vai ser possível compreender a procedência da crítica da criminologia radical e da crítica aos direitos humanos realizada nesse texto pelo professor Alisson Leandro Mascaro, se você ficar limitado a um não juspositivismo, a uma crítica do direito como forma de poder a partir de Hans-Georg Gadamer, a partir de Carl Schmitt, Michel Villey ou Michel Foucault. O que é indispensável é compreender o direito a partir da crítica materialista, a partir desse método do materialismo histórico, da compreensão das categorias básicas do pensamento de Marx, e aí você vai conseguir, de fato, entender que a ideia de um direito igualitário, a ideia de isonomia, a ideia de justiça social, ela não é realizada na concretude da vida. E ela não é realizada na concretude da vida porque essa forma jurídica oriunda do capital tende, na maior parte dos casos, a ser conservadora da ordem vigente. Então, seria algo, no mínimo, inconsistente do ponto de vista funcional, uma incongruência, se o capital emitisse normas jurídicas tendentes a aboli-lo. Isto não fecha do ponto de vista lógico, isso seria uma contradição em termos, é necessário ter essa
compreensão do direito como fruto das determinações sociais e estruturais do capitalismo. E aí o pensamento de Karl Marx se mostra indispensável, e no campo jurídico, uma teoria geral do direito e marxismo desenvolvida pelo Pachucanes é também um material teórico importante. Então, o fundamental nessa discussão não é simplesmente se posicionar a favor ou contra aos direitos humanos. É como eu falei no início, nenhuma pessoa minimamente civilizada vai querer a negação de qualquer um dos direitos humanos estabelecidos lá na Declaração de 1948. Apesar de toda a crítica marxista, toda a crítica materialista que se possa fazer ao direito de propriedade privada que está encravado nessa declaração. Mas falando em termos civilizatórios, aquilo que garantiria um mínimo de dignidade humana, até mesmo dentro dessa perspectiva conservadora de um sistema político-econômico capitalista. Essa não é a discussão, ser a favor ou contra disso. Eu penso que ser contra esses direitos humanos entabulados lá na Declaração de 1948 é algo que está totalmente fora da projeção do direito, até mesmo do direito juspositivista, e a gente não tem que ficar aqui perdendo tempo discutindo isso, apesar de vermos na cena política manifestações grotescas nesse sentido e que, infelizmente, são aplaudidas por uma parcela significativa do eleitorado. Mas não é disso que se trata. Então, o que o professor Alisson Leandro Mascaro salienta é isso, não é se posicionar a favor ou contra direitos humanos. O fundamental e necessário é avançar para a superação das formas sociais que produzem exploração e opressão humanas por meio dos direitos humanos. Aqui tem, então, esse paradoxo, essa natureza ambígua dos direitos humanos. Então, ser defensor dos direitos humanos dentro do formalismo de uma forma jurídica decorrente dessa sociabilidade capitalista, ser favorável aos direitos humanos é, como eu falava e repito, não me canso, ou é ignorância, desconhecimento, ingenuidade, ou é uma atividade, de certo modo, fadada ao fracasso, porque não vai gerar nenhum tipo de transformação social, pelo contrário, vai conservar a estrutura, talvez com formas mais aprimoradas de exploração dos sujeitos. Então, quando no texto o professor Alisson Leandro Mascaro ele vai tratar da figura do sujeito de direito, né, dos direitos subjetivos. Então, a ideia de direitos humanos dentro da lógica juspositivista é uma consequência da figura do sujeito de direito. É o sujeito de direito que é portador de direitos e submetido a deveres. E que dentro do formalismo desse direito juspositivista coloca ou colocaria em pé de igualdade os donos dos meios de produção e os donos da força de trabalho, cada qual vendendo no mercado aquilo que tem. Aí o proletário, como eu sempre digo, tem apenas a prole e ele então tem apenas a força de trabalho a ser vendida dentro de uma liberdade, entre aspas, sempre, né, em tom crítico, liberdade contratual, que de liberdade não tem nada. Então, o sujeito de direito, seja ele burguês, seja ele proletário, ele é uma derivação da economia mercantil e monetária, que vai ser garantida por esse ente político, a forma política do capital, o Estado. Então, a ordem exige a garantia. A ordem jurídica, dentro da ordem jurídica, os direitos humanos, exige a garantia dessa igualdade formal, dessa liberdade contratual e especialmente da propriedade privada. Então, nas palavras do professor Alisson, abre aspas, as relações econômicas entre portadores de mercadorias se estruturam numa imbricação entre forma de subjetividade jurídica e forma de controle social e político estatal. Fecha aspas. Então, os direitos humanos não deixam de ser uma parte dos direitos subjetivos, ou seja, os direitos do sujeito de direito. Cada um de nós, dentro da forma jurídica do capital, é um sujeito de direito, que é titular de direitos e submetido a deveres, dentro dessa forma social capitalista.
A diferença é que, historicamente, surgem em momento posterior e, com o avanço do direito positivo, são considerados hierarquicamente superiores. Mas os direitos humanos estão dentro da forma jurídica do capital. Por isso, esse caráter ambíguo ou paradoxal de que eles surgem dentro da cena justpositivista para garantir mais vida, mais igualdade, inclusão, mas, paradoxalmente, eles são conservadores dessa ordem que é excludente e que nega, portanto, os próprios direitos fundamentais nela previstos. Com relação a direitos humanos e reprodução capitalista, é necessário, então, que a gente tenha compreensão que, em tempos anteriores ao capitalismo, não existia a figura do sujeito de direito. Havia uma exploração direta, a exploração direta é o modo de produção no escravismo e no feudalismo, e os agentes são, de um lado, senhores de escravo ou senhor feudal, e de outro lado, o escravo ou o vassalo. Com a modernidade e as revoluções burguesas é que vai então surgir Estado e direito como formas mais sofisticadas de exploração. Formas mais sofisticadas de exploração. Continua sendo exploração, mas não daquela maneira mais repugnante para o olhar de hoje. É uma exploração mais sofisticada, com um véu de democracia, que na verdade é um democratismo. Não é uma democracia no sentido de um poder na mão de todos que constituem o povo. É um poder que fica concentrado na mão de alguns grupos econômicos, de alguns grupos políticos que representam os interesses econômicos dos que os antecedem. É necessário perceber essa engenharia do poder, essa forma de funcionamento dessa rede de poder, como diria o Michel Foucault. Então, a exploração não se dá pela força bruta e direta. Uma vez separado dos meios de produção, a chamada alienação, a subsunção do trabalho ao capital, o trabalhador vai até o capitalista para ser explorado. É assim que funciona o tal mercado de trabalho. Então, sem o ente estatal e sua força, não é possível garantir a propriedade privada, como a acumulação infinita e indistinta de capitais. Sem a constituição jurídica dos sujeitos, suas transações atomizadas e infinitas ficariam à sorte do acaso. Então, numa economia de mercado, com infinitas relações econômicas, com infinitas possibilidades de acumulação, com diversos sujeitos envolvidos, é indispensável que se tenha uma previsibilidade, uma segurança. Olha que interessante isso, como se aproxima da ideia até mesmo de segurança jurídica. Para quê? Para que a ordem funcione bem. Para que o capitalismo ele se desenvolva, ele depende, em boa medida, de previsibilidade, de ordem. Então, vamos adiante. Vamos continuar tratando de direitos humanos e reprodução capitalista, destacando que no capitalismo todas as coisas são mercadorias, inclusive a força de trabalho. Razão pela qual essa forma jurídica, sujeito de direito, direitos subjetivos e direitos humanos, é reflexo da forma mercantil. A forma jurídica corresponde à mercantilização de tudo e de todos. Eu já falei isso em outros momentos, nas aulas passadas, não custa repetir. A gente pode plenamente perceber que tudo vira mercadoria no capital. Educação vira mercadoria, saúde vira mercadoria, a alimentação necessária à sobrevivência humana vira mercadoria e, sim, por que não, até mesmo, entre aspas, o amor vira mercadoria. Então, o objetivo prático da mediação jurídica é o de dar garantias à marcha mais ou menos livre, dependendo
do contexto, das vicissitudes desse ou daquele país, nesse ou naquele momento histórico. Então, garantir a marcha mais ou menos livre da produção e da reprodução social, que na sociedade de produção mercantil se operam formalmente através de uma série de contratos jurídicos privados. Então, a gente vai ter o direito civil, dentro do direito civil, o direito das obrigações, o direito das empresas, o próprio direito de família, regulando ali contratos jurídicos que têm como raiz a maneira como se transfere ou se preserva a propriedade privada. O direito tributário, a maneira como você vai pegar algum tipo de recurso, algum tipo de riqueza dos setores mais variados da sociedade, no caso brasileiro, com ênfase a salários e consumo, e aí você vai percebendo que ele é garantidor de uma conservação, de uma ordem de exploração e que otimiza a concentração de renda. Em grande medida, é isso que se tem. E o direito penal, o poder punitivo, as técnicas de controle social punitivo servem para isso, para conservar todas essas relações que têm na sua raiz a propriedade privada. Então, Pachucanes escreveu há praticamente 100 anos, publicou pela primeira vez Teoria Geral do Direito e Marxismo há quase 100 anos, e ainda hoje a crítica que ele desenvolveu é plenamente aplicável, é possível de aferição nos tempos de hoje. Mesmo quando os direitos subjetivos contrariam a vontade imediata da burguesia, eles não deixam de conter a forma a político-jurídica correlata ao capitalista. Então, o direito é, sem dúvida, um meio de conservação da ordem, um meio indispensável. E os direitos humanos fazem parte desse conjunto, do ordenamento jurídico como um todo. Então, aqui talvez um dos pontos mais interessantes desse artigo trata do conteúdo dos direitos humanos. Então, o professor Alisson Leandro Mascaro faz uma divisão: direitos humanos estruturais e direitos humanos incidentais. Então, ele trata dessa forma sujeito, né, o sujeito de direito, e esses direitos humanos estruturais seriam, então, um núcleo comum a todos os direitos humanos. O núcleo comum a todos os direitos humanos é a igualdade formal, a autonomia de vontade, que seria a liberdade contratual, e a propriedade privada. Esse núcleo estrutural dos direitos humanos, ele não vai sofrer perseguições dentro de uma economia política capitalista, porque eles são fundantes, estruturantes da própria economia capitalista, da própria sociabilidade capitalista. Agora, os direitos humanos incidentais seriam justamente aqueles direitos humanos que às vezes são inconvenientes, que são direitos que atrapalham esse processo de acumulação extrema. Os direitos sociais e coletivos, que advêm da luta de classes. Então, quando a gente percebe direito ao trabalho, direito à saúde, direito à educação e ao meio ambiente, esses são direitos que, embora estejam formalmente listados dentro da Declaração Universal, eles são mais suscetíveis a ataques. Então, apesar da existência desses direitos, as contradições entre os interesses de capitalistas e de proletários permanecem dentro da formação social capitalista, que passa a ter maior estabilidade. São direitos que vivem em constante perseguição, muitas vezes renegados pelo Estado em benefício do capital, especialmente em momentos de crise. Logo após o golpe de 2016, eu sempre saliento isso, uma das primeiras providências adotadas pela classe política representando os interesses econômicos de capitalistas foi estabelecer no Brasil o chamado teto de gastos. Isso lá no ano de 2016 ainda. Era aquilo que o grande capital entendia como necessário
para a conservação dessa estabilidade econômica, dessa continuidade da exploração, enfim, de tudo isso que é muito visível numa sociedade tão desigual como a brasileira. E daí, também, além do teto de gastos, se fez uma reforma trabalhista prometendo-se aumento, né, da empregabilidade, criação de novos postos de trabalho, crescimento econômico, e nada disso se viu. Se viu aquilo que já se esperava, principalmente aqueles que são estudiosos da área dos direitos sociais, do direito trabalhista, já se esperava um incremento da exploração da força de trabalho, da exploração dos trabalhadores. E foi o que aconteceu. Agora, vejam, em 2022, ano eleitoral, corrida presidencial, estamos aqui em meio às propagandas dos candidatos, nós temos um problema sério, econômico, decorrente não só da pandemia, mas também de uma crise econômica global, um processo inflacionário que atinge outros países, até mesmo países de capitalismo avançado. E aí, o que faz a classe política com o direito, com a forma jurídica? Aí se manipula a ordem jurídica no ponto de vista fiscal, se faz uma mudança tributária atingindo o ICMS sobre combustíveis, o que diminui a arrecadação das unidades da federação dos estados. Você aumenta o prazo de concessão para benefícios sociais, auxílio emergencial, estabelece um valor mais elevado que inicialmente não foi aceito ou bem visto pelos capitalistas e pelos seus representantes na cena política, a começar pelo atual presidente da República, e agora se usa do valor que era proposto pela oposição, claramente para fins eleitoreiros, não vou nem dizer eleitorais, mas eleitoreiros. Nenhuma pessoa que tenha a menor empatia em relação ao outro vai se colocar contrário a isso, porque no final das contas o que se tem aí é a necessidade de uma ajuda humanitária às pessoas mais necessitadas. Mas a gente percebe que essa flexibilização ou esses movimentos pendulares no âmbito dos direitos sociais fica a reboque dos interesses dos que compõem a classe hegemônica dentro do capitalismo. Então, esses sujeitos vão moldar a forma jurídica, incluindo aqui os direitos humanos, de acordo com essas contingências de momento. Por isso que os direitos humanos incidentais, esses vinculados aos direitos sociais, aos que interessam, são direitos mais importantes para a classe que vive do trabalho, esses são mais facilmente afetados. Então, o professor Alisson Leandro Mascaro, ele destaca que ao defender os direitos do trabalhador, pensando com isso garantir o mínimo de dignidade, defende-se o capital que, em circunstâncias de crise, destrói as próprias garantias mínimas, já que estas orbitam apenas sustentadas pela política, pelo direito e pelo Estado, mas não pela própria dinâmica capitalista, fecha aspas. Então, todos esses direitos da classe que vive do trabalho são direitos que avançam de acordo com um maior grau de organização de movimentos sociais ou de acordo com os interesses de manipulação das ideologias dos sujeitos que pertencem a essa classe, ou eles serão atacados, eles serão mitigados conforme os interesses dos exploradores, conforme também as intempéries de uma economia globalizada tão instável como a atual. Com relação ao processo histórico dos direitos humanos, apesar de combatidos pelos burgueses, o burguês mais ignorante, os direitos humanos eles acabam garantindo a estabilidade na reprodução da exploração capitalista. Então aqui o professor Alisson Leandro Mascaro está denunciando esse caráter, de certo modo, maquiavélico dos direitos humanos, e que os direitos humanos serviriam, aqui eu faço essa metáfora, seriam como uma espécie de válvula dentro de numa panela de pressão.
os direitos humanos, em momentos de muita pressão, acabam sendo usados para esvaziar essa pressão, impedindo que a própria panela venha a explodir. Então, é importante ter essa consciência que, apesar de combatidos muitas vezes pelos mais beneficiados dentro dessa sociabilidade, eles são forma jurídica de conservação dessa exploração. E, apesar disso, ainda são combatidos. Eu nem vou falar aqui, obviamente, do combate do sujeito que é explorado, o próprio sujeito explorado, vítima da exploração, da opressão, que é contra os direitos humanos. Eu acho que nem preciso chegar nesse ponto. Um grau de ignorância lamentável, e por isso que é tão importante o ensino superior chamar a atenção e convocar a todos para a reflexão crítica. Então, pela via dos direitos humanos, para os burgueses, apesar de algumas perdas imediatas, aumento salarial, um fundo de garantia, um descanso semanal remunerado, apesar de algumas perdas imediatas para os burgueses, a médio e longo prazo há ganhos. E para os proletários, apesar de algumas conquistas imediatas, conserva-se a exploração estrutural. Então, dentro dessa dialética, a gente percebe que a ordem se conserva, há uma certa antipatia pelos exploradores, num primeiro momento, mas num segundo momento, os seus ganhos eles são mais estabilizados, e aqueles que têm maior habilidade para lidar dentro desse jogo agressivo, dentro dessa selvageria desse mercado, aí eles acabam tendo mais lucros. Por outro lado, o explorado às vezes comemora algum tipo de ganho imediato, mas acaba esquecendo, por não ter formação política, por não ser estimulado a pensar criticamente, ele acaba esquecendo que a exploração ela continua existindo apenas de uma forma mais sofisticada. E às vezes o grau de sofisticação é tamanho que ele não consegue perceber isso. Então o fundamento capitalista acaba sendo preservado. As lutas, nas palavras do professor Mascaro, dos trabalhadores vencem quando seus ganhos pleiteados são contabilizados como ganhos para a própria exploração do trabalho e para o circuito geral da circulação das mercadorias. Então, não se cessam as explorações, as opressões e conflitos pela via dos direitos humanos. As lutas sociais, políticas, de classes, grupos e indivíduos são constrangidas pela forma política estatal e pela forma da subjetividade jurídica para que suas mazelas não se resolvam. Mas sim para quê? Para que isso sirva como condição de sua existência e permanência. Aqui está o grande salto crítico que esse texto do professor Alisson Leandro Mascaro traz em relação ao debate a respeito dos direitos humanos. Os direitos humanos, enquanto uma dimensão do direito como um todo, pertencem à forma jurídica do capital e, por isso, tendencialmente serão elementos de conservação da ordem. E se essa é uma ordem de exploração, de opressão, de controle, essa exploração, opressão e controle serão continuados, potencializados através de uma tecnologia mais inteligente. Então, nós não vamos ter nenhum tipo de revolução, nós não vamos ter nenhum tipo de transformação significativa da sociedade através dos direitos humanos. Eles acabam servindo como um elemento de impedimento da revolução, porque eles reproduzem as estruturas do capital. Aqui mais uma imagem que, de alguma maneira, contextualiza essa ordem de coisas. Nós vemos duas jovens aparentemente com idades próximas, uma comemorando com os colegas a aprovação num vestibular, pedindo, entre aspas, esmola no trânsito para conseguir fazer parte aí do seu trote, e por outro lado uma jovem carregando já uma criança no colo, vendendo ali uma guloseima
para tentar algum tipo de recurso, não para comemorar o trote, mas para sustentar a criança que está nos seus braços. Muito provavelmente essa jovem com a criança nos braços é uma jovem de baixa escolaridade, que não vai ser absorvida pelo mercado formal de trabalho, que não vai ter acesso aos direitos humanos previstos na Declaração Universal de 48, também na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, na nossa Constituição de 1988, enfim, na nossa ordem jurídica. Com relação a direitos humanos e dignidade humana, então já se encaminhando para o encerramento dessa breve exposição do artigo, a dignidade humana está muito além da forma jurídica da exploração capitalista. Quando a gente pensa em dignidade humana, não pode ser no aspecto formal, lá do artigo 1º, inciso 3º da Constituição da República. Essa é uma decorrência formalista dessa ordem juspositivista, dessa perspectiva juspositivista de direito que serve para a continuidade e a conservação da exploração. A plena dignidade humana depende da superação dessa sociabilidade que nós estamos inseridos. Então, nós não vamos jogar fora os avanços civilizatórios da Declaração Universal de 1948. Mas nós não podemos nos limitar a uma defesa ingênua ou um erro estratégico de luta, conformando-se com essa maneira de ver o direito, dessa maneira de atuar dentro do sistema, porque não vai haver mudança nenhuma. Topicamente, uma ou outra situação, e esse é o aspecto ambíguo do direito como um todo, a ferramenta jurídica pode ser usada como ferramenta de luta, mas ela não pode ser um fim em si mesmo. O que eu quero dizer é que o horizonte crítico, a praxis de libertação, não pode ficar limitada ao formalismo jurídico. Isso me lembra aquela outra metáfora de uma mosca dentro de uma garrafa. Ela fica se debatendo e não vai encontrar a saída. Ela está dentro da garrafa. Então, se nós ficarmos pensando nos direitos humanos dentro da estrutura, a gente vai conservar essa estrutura com alguns pequenos avanços que, repito, são usados justamente para a conservação da ordem de exploração. É essa a denúncia principal feita pelo professor Alisson Leandro Mascaro. E aí, para concluir, o fim da barbárie estrutural, o fim dessa barbárie de exploração em todos os continentes do planeta, e em especial nesse país pobre e miserável que é o Brasil, rico em recursos naturais e com muita riqueza concentrada na mão de poucos, para que isso acabe, essa barbárie estrutural, nós precisamos compreender que isso não pode ficar atrelado a uma luta formal contra a barbárie reacionária daqueles que negam os direitos humanos. É preciso que nós tenhamos cada vez mais a capacidade de fazer a leitura materialista da nossa realidade, indo além, aonde a dignidade humana, ela decorra da dignidade estrutural de todos os seres humanos. E numa sociabilidade capitalista, não tem como todos os seres humanos terem acesso a essa dignidade, terem acesso aos direitos humanos previstos lá na Declaração, por exemplo, de 1948 ou na própria Constituição de 1988. Só assim, só quando a gente tem essa capacidade de uma crítica que não se limita ao juspositivismo e uma crítica que vai além até mesmo de um criticismo a partir das relações entre os sujeitos e o poder, ou seja, só quando a gente vai até as raízes do problema, daí o caráter radical dessa crítica, radical de raiz, só quando a gente chega nesse ponto das relações sociais, no plano estrutural econômico, é que a gente consegue, então, entender por que, afinal de contas, nós temos uma Constituição da República tão bela, repleta de direitos e garantias fundamentais, um artigo 5º que é uma ode ao humanismo,
Temos isso lá. Também temos, a partir da teoria do escalonamento das normas de Kelsen, a Constituição como ápice do poder. O vértice do poder estaria na Constituição, num Estado constitucional e democrático de direito, mas a realidade é tão diferente. Então, para que vocês não sejam iludidos e também não sejam massacrados pela frustração de estarem vendo o descompasso entre a ordem jurídica e a realidade, é necessário compreender por que as coisas são como são. E o método materialista desenvolvido por Marx e Engels é algo indispensável, eu diria, até para a conservação de um grau de rigidez mental, para que você não fique não só desiludido e frustrado, mas até mesmo fique deprimido, sem entender qual é o seu papel nisso tudo e que tipo de estratégias, de articulações você pode fazer para ir desconstruindo, para pensar num círculo comunicativo, num consenso, não a partir dos opressores, mas a partir dos oprimidos, sempre tendo ciência de que não vai ser o direito o lugar da revolução, que não vai ser o direito o responsável pela dignidade humana, pela garantia dos direitos humanos a todos. Enfim, isso é algo que a gente vai evoluir também nos nossos próximos estudos, especialmente quando nós falarmos da relação entre direito e racismo, quando nós tivermos uma compreensão estrutural a respeito de racismo. Então, caríssimos, são essas as informações que eu queria destacar nesse texto do professor Alisson Leandro Mascaro. Eu espero que vocês consigam extrair ainda mais informações e elementos importantes para além daquilo que eu acabei de expor. Façam a leitura do texto, analisem esse texto, formulem as perguntas que entenderem necessárias, seja na sala de aula presencialmente, seja através do e-mail institucional leandro.gornick@univille.br. Uma boa leitura a todos e um abraço, até breve.